Olá, meu nome é André Oliveira, sou professor de Anatomia da UFPB e esse é meu canal Educação e Anatomia. Hoje teremos mais um vídeo para a playlist de Sistema Nervoso. Hoje o vídeo vai ser sobre o cerebelo. Isso mesmo. Hoje temos dois objetivos de aprendizagem para cumprir. Hoje conheceremos a organização macroscópica do cerebelo e conheceremos a divisão anatômica do cerebelo. Esses dois objetivos de aprendizagem são comumente explorados nas aulas práticas de anatomia nas universidades e faculdades do país. E é isso que a gente vai ver hoje, tá certo? Vamos lá? Bom, pessoal, vamos iniciar aqui então nossa aula prática da anatomia do cerebelo. Primeiro vamos contextualizar essa peça, essa primeira peça que eu tenho a apresentar. Essa peça nada mais é do que uma cabeça óssea com a calvária retirada. Veja que quando a gente tira a calvária a gente põe bem as meninges. A dura mater já foi retirada, aqui a gente vê bem a aracnoide. Do lado direito, né, no hemisfério direito, tanto a aracnoide como a pia mater já foram retirados. Ok? Bom, mas essa peça é para apresentar o encéfalo. Né? Então, você já sabe, o encéfalo ele é dividido em três partes. O cérebro, o cerebelo e o tronco cefálico. O nosso objetivo hoje é o cerebelo. O cerebelo ele se relaciona inferiormente, vejam que isso aqui é uma visão inferior do nosso encéfalo. Então, inferiormente, ele se relaciona com as fossas cerebelares do osso occipital. Certo? Veja que o cerebelo se relaciona lateralmente, ele entra em contato em parte com o osso occipital, mas também em parte com o osso temporal. O cerebelo, ele se relaciona anteriormente, veja aqui na frente dele, deixa eu virar aqui para vocês. Na frente dele, aqui, o cerebelo está posterior ao tronco cefálico. Então, o tronco cefálico fica anteriormente ao cerebelo. E superiormente, na parte de cima do cerebelo, veja que ele se relaciona com o lobo occipital. E parte também do lobo temporal. Tudo bem? Então, a gente acabou de localizar o cerebelo e acabou de definir as relações do cerebelo com os outros componentes anatômicos do encéfalo e do crânio como um todo. Tudo bem? Bom, então esse é o primeiro passo para nossa aula prática. Localizar e definir as relações do cerebelo. Então, coloco ele aqui. Tudo bem? Bom. Pessoal, quando a gente estuda o cerebelo, quando a gente estuda na aula prática o cerebelo, eu costumo dar para meus alunos dois objetivos de aprendizagem. O primeiro objetivo de aprendizagem é conhecer a organização macroscópica do cerebelo. O segundo objetivo de aprendizagem é reconhecer a divisão anatômica do cerebelo. Então vamos para o primeiro objetivo de aprendizagem. O primeiro objetivo de aprendizagem é conhecer a organização macroscópica do cerebelo. Para reconhecer a organização macroscópica do cerebelo, vocês têm que reconhecer que o cerebelo, essa peça, vamos ver se vocês conseguem definir que aqui é o tronco encefálico, né? O bulbo, a ponte e uma parte do mesencéfalo que foi seccionada. Veja que dá até para ver uma parte da substância negra, né? De um lado e do outro. Certo? Foi um mesencéfalo aqui cortado, seccionado. Vocês sabem já que o cerebelo fica posteriormente ao tronco cefálico. E se a gente olha o cerebelo posteriormente, fica mais fácil identificar uma porção mediana chamada de verme cerebelar. E veja que o cerebelo tem duas projeções laterais chamadas de hemisférios cerebelares. Hemisférios cerebelares. Esse é o hemisfério cerebelar direito, esse é o hemisfério cerebelar esquerdo, que está aqui na minha mão. Tudo bem? Então, o primeiro passo é reconhecer o que é verme e o que são os dois hemisférios.
Segundo passo no entendimento da organização macroscópica é reconhecer que o cerebelo ele é formado por folhas e fissuras. Vejam que esses cortes que o cerebelo tem são as fissuras do cerebelo. Deu para ver aí? E entre cada fissura, percebam que tem uma folha. Então veja que eu estou aqui literalmente folheando o cerebelo entre as fissuras. Conseguiram identificar isso? Ótimo. Então, depois que você reconheceu o que é verme, o que são hemisférios, o que são folhas e fissuras, é imprescindível que você reconheça a distribuição de substância branca e cinzenta no cerebelo. É fácil definir essa distribuição de substância branca e cinzenta se você fizer um corte sagital mediano. Se a gente faz um corte sagital mediano no cerebelo, pode ser no tronco também, você reconhece aqui nessa peça uma porção central de substância branca, tá? Porção central de substância branca, conseguem reconhecer aí? É o corpo medular do cerebelo. Dependendo do corte, ela vai estar um pouquinho maior. Aqui está um pouco menor. Mas aqui dá para reconhecer a outra parte de substância branca, que é bem interessante, que são esses pequenos galhos que vão partindo do corpo medular do cerebelo, que são as lâminas brancas do cerebelo. Conseguem perceber aqui, ó, lâmina branca do cerebelo, uma pequena lâmina branca aqui também. São as lâminas brancas do cerebelo, também substância branca. Então, substância branca, corpo medular do cerebelo e as lâminas brancas do cerebelo. Eu costumo dizer para meus alunos que o corpo medular do cerebelo é o caule da árvore, o tronco da árvore. Os galhos seriam as lâminas brancas do cerebelo e percebam que nesses galhos, como esse aqui, ficam folhas nesses galhos. Essas folhinhas nesses galhos são feitas de substância cinzenta. Seria o córtex cerebelar, onde estariam os corpos de neurônios do cerebelo, né? Boa parte dos corpos de neurônios do cerebelo estão na substância cinzenta, estão no córtex cerebelar. Então, recapitulando, corpo medular do cerebelo, o tronco da árvore, o caule. As lâminas brancas do cerebelo, também substância branca, são os galhos dessa árvore. E as folhas, né, que ficam nesses galhos são feitos de substância cinzenta, que é chamada de córtex cerebelar. Tudo bem? Ótimo. Então, vocês, pessoal, agora vocês acabaram de conhecer a organização macroscópica do cerebelo. Vocês conheceram o que são o verme e os dois hemisférios cerebelares. Vocês conheceram o que são folhas e fissuras do cerebelo. E vocês reconheceram o que é a árvore da vida, que é essa distribuição de substância branca e cinzenta que tem o nosso cerebelo. Tá certo? Então, atingimos aí o nosso primeiro objetivo de aprendizagem. Vamos agora para o segundo objetivo de aprendizagem, que é reconhecer a divisão anatômica do cerebelo. Tá certo? Bom, pessoal, então vamos aqui para o nosso segundo objetivo de aprendizagem, que é reconhecer a divisão anatômica do cerebelo. Para muitos alunos, o bicho-papão da aula prática do cerebelo. Eu não vejo bem assim, tá? Prestem bem atenção nas dicas que eu vou dar nessa aula prática, que vocês, espero, nunca mais esquecerão os lóbulos e fissuras do cerebelo que compõem a sua divisão anatômica. Primeira informação que vocês têm que ter em mente na divisão anatômica do cerebelo. Existe uma divisão anatômica para o verme e existe uma divisão anatômica para os hemisférios. E que essas divisões, elas correspondem. O que eu quero dizer? Por exemplo, no verme, esse primeiro lóbulo é chamado de cúmen. No verme é chamado de cúmen. No hemisfério é chamado de lóbulo quadrangular anterior. Então veja que o cúmen no verme corresponde
ao lóbulo quadrangular anterior do hemisfério. O declive corresponde ao lóbulo quadrangular posterior e assim sucessivamente. O único lóbulo do verme que não tem correspondência com o hemisfério é a língula. A língula não tem correspondência nos hemisférios, que é um lóbulo do verme. A gente vai ver isso. Primeiro eu quero começar com vocês a divisão anatômica nos hemisférios. Eu vou falar tudo aqui no hemisfério cerebelar direito, mas vale para o hemisfério cerebelar esquerdo. Então, vejam que essa é uma visão póstero-superior do cerebelo. A gente vê bem aqui o lóbulo quadrangular anterior e esse, se existe um anterior, é o lóbulo quadrangular posterior, separados por uma fissura bem conhecida, que é chamada de fissura primária. Fissura primária do cerebelo, muitos livros trazem como prima, mas o correto, segundo a terminologia anatômica, é primária. Depois do lóbulo quadrangular posterior, temos o lóbulo semilunar superior, separado dele pela fissura pós-clival. Por que pós-clival? Porque aqui tem um declive, que é o correspondente do lóbulo quadrangular posterior. Então, se é depois do declive, fissura pós-clival. Aqui nós temos o lóbulo semilunar superior, aqui, a minha pinça, conseguem visualizar aí? Lóbulo semilunar superior. Esse é o lóbulo semilunar inferior. Conseguem ver bem aí? Esse é o lóbulo biventre, que tem dois ventres. Esse é o lóbulo biventre. E essa aqui é a tonsila cerebelar. Ok? Tonsila cerebelar. Então veja que aqui, nessa peça, eu consigo mostrar bem boa parte dos lóbulos da divisão anatômica do hemisfério cerebelar. Para ver completamente, eu tenho que ter uma peça, veja, diferente dessa, uma peça que não tem o tronco cefálico. Veja que aqui foi retirado o tronco cefálico e aqui está com o tronco cefálico. Quando eu estudo uma peça sem um tronco cefálico, eu tenho que fazer secção da comunicação que o tronco cefálico tem com o cerebelo. Essa comunicação é feita através dos pedúnculos cerebelares que estão bem definidos aqui nessa peça. O pedúnculo cerebelar médio, maior, consegue ver aí? O pedúnculo cerebelar inferior e o pedúnculo cerebelar superior, que vai se unir com o pedúnculo cerebelar superior do outro lado pelo véu medular superior. Ok? Então, esses três pedúnculos cerebelares são, eu diria, as pontes, as pontes axonais de comunicação entre o cerebelo e o tronco cefálico. Aqui a gente retirou o tronco cefálico para ver os lóbulos da divisão anatômica dos hemisférios que não puderam ser visualizados na outra peça. Vocês viram os lóbulos numa visão póstero superior e numa visão inferior do cerebelo. Terminamos na tonsila cerebelar. Agora eu quero mostrar os lóbulos que só podem ser vistos numa visão anterior e se a gente retirar o tronco cefálico. Então, primeiro lóbulo, o lóbulo, na verdade, que estava faltando. Deixa eu organizar aqui bem para vocês. É muito bonito anatomicamente. Deixa eu ver se consigo ver do outro lado também. Aqui, vocês conseguem ver? Veja que peça linda, pessoal. Esse aqui, que parece uma mãozinha, é o flóculo. Certo?
é mais uma divisão anatômica do hemisfério. Veja que o flóculo tem um pedúnculo, que é o pedúnculo do flóculo, para se ligar ao nódulo. A divisão ontogenética, que é uma outra divisão vista nas aulas teóricas. O nódulo junto com o flóculo vão formar o lobo, a divisão ontogenética, flóculo nodular. Então vejam, nódulo, pedúnculo do flóculo e o flóculo, parece uma mãozinha. Consegue ver? Esse lado está melhor. Consegue ver aí? Muito bem, então esse é o flóculo. Outro lóbulo que a gente não conseguiu ver na outra peça, porque só veio anteriormente, fica aqui, ó, na frente, na parte de cima. Certo? Essa parte superior e anterior do cerebelo é chamada de asa do lóbulo central. Asa do lóbulo central. Então, essas são as divisões anatômicas, a divisão anatômica dos hemisférios cerebelares. Então, só recapitulando, de maneira bem rápida, só os lóbulos: lóbulo quadrangular anterior, lóbulo quadrangular posterior, lóbulo semilunar superior, lóbulo semilunar inferior, lóbulo biventre e a tonsila cerebelar. Nessa outra peça a gente viu a asa do lóbulo central, nessa porção anterior, quando a gente tirou o tronco cefálico, a asa do lóbulo central, e vimos também o flóculo em ambos os lados. Flóculo esquerdo, flóculo direito. Tudo bem? Vamos agora para a divisão anatômica agora do verme cerebelar. A melhor forma de estudar o verme cerebelar, a divisão anatômica dele, é fazendo a secção sagital mediana, que foi feita aqui nessa peça. Veja como é fácil estudar numa secção sagital mediana os lóbulos e fissuras do verme cerebelar. Então veja, vou colocar aqui para ficar mais fácil. Aqui é o véu medular superior. Na maior parte das peças de rotina, o primeiro lóbulo da divisão anatômica do verme fica coladinho com ele, só que aqui foi retirado, só tem resquícios dele aqui colado com o véu medular superior. Ficaria a língula aqui, tudo bem? Aqui, com uma folha apenas, mas tem peças de rotina que vem com duas folhas. Esse aqui é o lóbulo central, então a fissura antes do lóbulo central é a fissura pré-central. A fissura antes do maior lóbulo do verme é a fissura pré-culminar. Ela é chamada pré-culminar porque ela vem antes do cúmen, mais um lóbulo do verme. Depois vem a fissura primária, que é chamada de prima, né, em muitos livros. Vocês estão conseguindo ver aí? A fissura primária. Depois a gente vai encontrar do cúmen, que fica no alto, né, na parte mais alta, cúmen, uma parte descendo, então é o declive. Depois do declive, a fissura pós-clival, que fica depois do declive. Depois a gente vê aqui uma folha apenas, que é o fólium. Na verdade, a nomenclatura correta é a folha do verme cerebelar, folha do verme. A terminologia anatômica você vai encontrar como folha do verme, a maioria dos livros trazem como fólium. Depois vem a fissura horizontal, uma fissura bem marcante nas peças, fissura horizontal, depois a folha do verme. Depois vem o tuber, tá certo? Tuber. Depois a fissura pré-piramidal, porque vem antes da pirâmide, que tem um formato de pirâmide. Então vejam aqui a pirâmide, mais um lóbulo do verme, fissura pré-piramidal. Muitos anatomistas e livros trazem a fissura depois da pirâmide como pós-piramidal, mas o nome correto é fissura secundária, tá certo? O nome correto, terminologia anatômica, é fissura secundária, depois da pirâmide.
E por último, o lóbulo chamado de úvula. Tá certo? Por último não, né? Porque ainda tem um que muita gente esquece, né? Que ele é muito pequeno, mas dá para ver bem nessa peça aqui, que é o nódulo. Então a úvula, ela fica entre a fissura secundária e a fissura posterolateral. E aqui a gente identifica bem, né, a úvula e aqui o nódulo. Tudo bem? Então essa é a divisão anatômica do verme. Vocês acabaram de ver todos os lóbulos do verme, todas as fissuras. As fissuras do verme são as mesmas nos hemisférios, tá certo? Então fiquem ligados nisso. Por fim, pessoal, eu estou preparando uma peça que provavelmente seja uma parte dessa ou dessa peça. Vou fazer um corte transversal, nem tão transversal, vou fazer um corte que vai ter um componente não totalmente transversal, talvez eu faça um plano um pouquinho mais inclinado, a fim de mostrar internamente no cerebelo os núcleos centrais do cerebelo, os núcleos profundos do cerebelo. Isso mesmo, nós temos aglomerados de corpos de neurônios importantíssimos mergulhados na substância branca do cerebelo, mergulhados naquele corpo medular do cerebelo. E vou mostrar para vocês aí uma imagem desses núcleos centrais enquanto eu não produzo essa peça. Assim que eu produzir a peça, eu volto aqui no YouTube ou nas minhas postagens no Instagram, me sigam também no Instagram, com essa peça já preparada, combinado? Mas aqui no YouTube eu vou deixar uma imagem já para vocês com esses núcleos centrais, né? O fastigial, o interpósito e o denteado, ok? Vou deixar para vocês logo aí em seguida. E aí, pessoal? O que vocês acharam da aula? Espero que tenham gostado. Em breve voltarei com outros conteúdos, outros sistemas. Hoje foi a aula de sistema nervoso. A próxima pode ser sistema genital feminino, masculino, sistema circulatório. Aguardem a divulgação da próxima aula no meu Instagram. Combinado? Até a próxima. Um abraço.